Olá, gente! Este vídeo de hoje vai ser sobre um autor latino do início da era cristã, ou seja, do século I depois de Cristo, que é o Sêneca. O Sêneca ele foi um escritor e também filósofo estoico. O que é o estoicismo? Estoicismo é uma corrente filosófica nascida na Grécia que prega uma grande máxima, que é a vida de acordo com a natureza. Ou seja, nós temos que encarar como coisas naturais a nossa mortalidade e também a morte. Por causa disso que os estoicos pregam muito que nós tenhamos uma vida regrada de acordo com a natureza, ou seja, nada de consumo exagerado, nada de ganância absurda, mas também nada de pobreza, total, absoluta. Ou seja, nós temos que ter uma vida média. Média não é neste sentido, mas é de medíocre ou de mais ou menos. Mas média é no sentido assim, mas de nós termos tudo para a nossa necessidade padrão. Tudo que nos sacie. Vamos falar um pouquinho do Sêneca, então. O Sêneca viveu praticamente no século I. E ele foi tutor do Nero, que a mãe do Nero, que foi uma das esposas de Cláudio, que era um dos imperadores da grande Roma antiga, chamou Sêneca para que ele fosse professor do seu filho, que mais tarde tornou-se o imperador Nero. O Nero ele fez um bom governo até mais ou menos o ano 50. Aí depois ele foi se tornando cada vez mais tirano. Quando ele se tornou isso, Sêneca saiu de cena e pôs-se somente a estudar. Só que o Sêneca ele foi acusado de tentar matar Nero. E a punição dada ao Sêneca foi que ele se suicidasse. Sêneca, então, cortou os próprios pulsos, de uma forma extremamente calma. Por quê? Porque ele aceitava as coisas da vida. Então, eu vou ler um pequeno trecho de Sêneca que assim mostra qual é o teor da sua filosofia e também da sua escrita. O Sêneca ele tem várias obras, mas eu gosto muito dessa aqui, sobre a brevidade da vida, que ela fala sobre como que eram os homens da sua época, mas esse livro tornou-se algo atemporal, ou seja, algo que pode ser lido e também posto em prática até hoje. Eu vou ler um trechinho então para que vocês entendam mais ou menos o pensamento de Sêneca. Por que reclamamos da natureza? Ela se mostrou benevolente. A vida, se souberes viver, é longa, mas a insaciável ganância domina um. Outro desperdiça sua energia em trabalhos supérfluos. Um encharca-se de vinho. Outro fica entorpecido pela inércia. Um está sempre preocupado com a opinião alheia. Outro por um irreprimido desejo de comerciar. É levado a explorar terras e mares na esperança de obter lucro. O desejo de guerrear tortura alguns, que não se mostram apreensivos em relação aos perigos alheios que voluntariamente se sujeitam à ingrata adulação dos superiores.
Nós podemos ver então que parte desse texto do Sêneca é bastante atual em nossa sociedade, que é o quê? Aquelas pessoas que só pensam em guerra, aquelas pessoas que só querem ganhar dinheiro em cima dos outros, aquelas pessoas que só adulam os que estão acima delas em termos de classe social, para que sobre algum tipo de lucro para elas. Tranquilo? Eu sugiro então a leitura deste livro, que ele pode ser encontrado também na internet. Beijo!